Um só corpo na prática. Capítulo 2. A ruína na cristandade e o testemunho remanescente. O crente que aprende das Escrituras que o corpo de Cristo deve se expressar em uma unidade visível na terra, talvez venha a perguntar: como poderíamos praticar tal verdade hoje, quando a maioria dos cristãos provavelmente nem conheça tal coisa, e se conhecer, talvez nem esteja interessado em colocá-la em prática? É triste que exista um colapso tão terrível no testemunho cristão. Há uma desunião entre os membros do corpo, com crentes divididos em vários grupos denominacionais e vivendo contentes de estarem ali. A ruína do testemunho cristão. Vivemos numa época realmente triste, quando vemos cada um fazendo o que parece reto aos seus olhos. É evidente que o corpo não está retendo a cabeça. O Dr. W. T. P. Woolston compara a situação atual entre os membros do corpo de Cristo a uma enfermidade chamada coreia, doença de Huntington, que pode afligir o corpo humano fazendo com que todos os músculos se movimentem, porém sem controle independentes da vontade do cérebro. Ele comenta: creio que a Igreja de Deus nos dias de hoje tenha contraído esse tipo de doença. Os membros estão todos fazendo sua própria vontade. No Novo Testamento há 3 mulheres que ilustram o avanço da corrupção eclesiástica na Igreja professa. A primeira é a mulher em Mateus 13, que tomou o fermento e o introduziu em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Isso assinala a introdução, na massa sem fermento dos cristãos, de alguns princípios e práticas corruptoras já nos primeiros dias da Igreja. A segunda mulher em Apocalipse 2:20, Jezabel, mulher que se diz profetiza, representa o desenvolvimento do mal sob o sistema do catolicismo na Idade Média. A terceira é a grande prostituta em Apocalipse 17, que representa a falsa igreja em seu último estágio, após o Senhor ter tirado deste cenário os verdadeiros crentes no arrebatamento. A influência papal continua ali, mas ela terá atraído todas as outras denominações chamadas cristãs sob o seu organizado poder corruptor. Também vemos naquele capítulo o fim da profissão cristã, tombando sob o juízo de Deus executado pelas mãos dos 10 reis que ela controlou durante a primeira metade dos 7 anos da tribulação. Aprendemos que nos últimos tempos da jornada da Igreja na Terra haveria um grande abandono da fé que uma vez foi dada aos santos. Todas as segundas epístolas atestam esse abandono na profissão cristã. A segunda epístola à Assembleia de Éfeso descreve o abandono do primeiro amor. A segunda epístola aos Tessalonicenses trata do abandono da esperança da vinda do Senhor. A segunda epístola de João aborda o abandono da doutrina de Cristo como algo muito sério. A segunda epístola de Pedro considera o abandono da piedade prática. A segunda epístola aos Coríntios trata do abandono da autoridade apostólica conforme é encontrada na Escritura. Finalmente, a segunda epístola a Timóteo trata do abandono da ordem na casa de Deus. Portanto, é certo que não podemos colocar em prática esta grande verdade do um só corpo com todos os seus membros. A maioria não se preocupa com esta verdade. Todavia, Deus previu que os últimos dias seriam difíceis e fez uma ampla provisão para nós. Se tivermos um coração exercitado, Deus irá nos guiar nesse caminho. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Um remanescente. Ao buscarmos nas Escrituras a vontade de Deus, quanto ao que devemos fazer nestes dias de ruína e fracasso no testemunho cristão, aprendemos um grande princípio sobre o qual Deus age, quando aquilo que ele colocou nas mãos dos homens em forma de testemunho, fracassa. Deus reduz o tamanho, a força, a glória e a quantidade desse testemunho dá continuidade em um remanescente. A palavra remanescente significa o resíduo ou o que resta de qualquer coisa para o qual o original foi estabelecido. Veja Isaías 1:2-9. Um princípio que faríamos bem em aprender é que os caminhos de Deus mudam, quando aquilo que ele estabeleceu e entregou nas mãos do homem em responsabilidade, falha. Enquanto seus caminhos mudam, seus princípios não. Quando entra o fracasso, Deus recorre à sua soberania para manter o que ele estabeleceu em testemunho, e ele continua daí em diante em um caráter remanescente. A razão pela qual o Senhor faz isso
é que a coisa alcança um ponto na história no qual ele não pode mais se associar a ela, no poder e na glória, como fazia quando a estabeleceu. Visto que aqueles identificados com esse testemunho o corromperam completamente, se ele continuasse a associar-se a ele, o mundo receberia um falso testemunho do verdadeiro caráter de Deus. O mundo concluiria que o Senhor tolerava tais práticas. Portanto, como Deus deve agir de maneira consistente com sua santidade, ele deixa de lado a coisa como um todo, como originalmente a estabeleceu, e trabalha com um testemunho remanescente. Deus agiu de acordo com esse princípio na história de Israel, e agora com a Igreja, e fará isso novamente no dia vindouro com os judeus na tribulação. Os caminhos de Deus com Israel. No caso de Israel, o Senhor claramente estabeleceu um lugar na terra de Canaã, para onde todos os filhos de Israel deveriam levar seus sacrifícios, ofertas e adoração. Ele colocou seu nome e a sua habitação nesse lugar e declarou: ali vireis. O lugar, como sabemos, era Jerusalém. Era este o desejo do Senhor para todos os filhos de Israel que ele havia redimido do Egito. Ele queria que, em determinadas épocas, todas as tribos de Israel se reunissem ali em feliz comunhão, para expressarem sua unidade como nação e o adorarem. À medida que se desdobra a história do povo na terra, descobrimos que os filhos de Israel abandonaram o Senhor e passaram a adorar os deuses das nações pagãs. Isso aconteceu tanto com o rei como com o povo. E assim a nação se corrompeu e fracassou, em manter um testemunho genuíno do único Deus verdadeiro perante o mundo. Como consequência, encontramos o Senhor removendo grande parte de seu povo do centro divinamente designado por ele em Jerusalém. Ele fez com que 10 das 12 tribos de Israel fossem levadas para longe dos privilégios de seu centro de reunião. Quando o rei Roboão tentou recuperar as 10 tribos, o Senhor interveio por intermédio de um profeta e disse a ele que desistisse de seu intento, pois vinha do Senhor que as 10 tribos devessem ser levadas embora. Era uma ação governamental de Deus em seus tratos com Israel. Mas, podemos questionar, como é que o Senhor diz em uma passagem, que deseja que o seu povo esteja juntamente congregado no centro que ele divinamente designou em Jerusalém? Enquanto em outras passagens o vemos levar muitos deles para longe desse centro. Como entender tal paradoxo? A mente infiel diria que é por existirem contradições na própria Bíblia. Todavia, cremos que a resposta a esta questão esteja em entender a diferença entre os propósitos e desejos de Deus, e os caminhos de Deus. Todos os propósitos de Deus se realizarão, nenhum obstáculo é grande demais para impedi-lo de cumprir seus propósitos. Os seus desejos caminham na mesma direção de seus propósitos, mas, embora todos os propósitos de Deus definitivamente acontecerão, nem todos os seus desejos necessariamente irão. Por exemplo, as Escrituras dizem: Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Este é o seu desejo, mas sabemos que não serão salvos todos os homens, porque a fé não é de todos. Assim ocorre, porque os caminhos de Deus com os homens é tal que, por causa da insubordinação e pecado deles, ele pode vir a excluir privilégios que sua bondade desejava para eles. Isto mostra que os caminhos de Deus mudam, quando aquilo que ele determinou e colocou sob a responsabilidade dos homens, acaba em fracasso. Como Israel havia se entregado à adoração dos deuses pagãos, o Senhor já não podia se associar a eles em poder e glória, como fizera durante os reinados de Davi e Salomão. Se o fizesse, as nações em redor de Israel teriam recebido um falso testemunho de Jeová. Os caminhos de Deus eram tais que ele continuaria seu testemunho em Israel em um remanescente. Portanto, ele permitiu que ao menos uma tribo permanecesse no divino centro para que pudesse existir uma luz diante dele em Jerusalém. O povo sob um líder rebelde, Jeroboão, teve o seu papel na triste divisão que ocorreu entre as tribos de Israel. Jeroboão levou após si 10 tribos para longe do centro divino. Havia um estado de declínio entre as pessoas que estavam dispostas a seguir aquele homem sectário. Já que subir a Jerusalém, o centro de Deus para sacrifício e adoração, tinha o efeito de unir as tribos de Israel,
Jeroboão estabeleceu outros locais de culto de sua própria criação, para que o povo fosse reunido após ele em divisão. Assim, a divisão entre as tribos de Israel foi solidificada e permaneceu ao longo de sua história. Aquele foi um grande pecado, e não será resolvido até após a vinda do Senhor, a aparição de Cristo. Daquele tempo em diante, aprove a Deus ter apenas um testemunho remanescente da verdade, do único lugar de adoração em Israel. A partir de então, o Ami, que significava meu povo e implicava no relacionamento de Jeová com seu povo Israel, foi rompido para as 10 tribos, em razão de sua separação liderada por Jeroboão. Como consequência, sobre elas foi lavrado o termo Lo-Ami, que significa não meu povo. Assim, Deus mostrou-se exteriormente dissociado das 10 tribos, que abandonaram o divino centro, que ele havia estabelecido em Jerusalém. Ao longo da história das 10 tribos, vemos que Deus não iria se identificar publicamente com a posição que elas adotaram. Em mais de uma ocasião, somos lembrados do solene fato de que o Senhor não é com Israel, as 10 tribos. O Senhor não iria se identificar com elas, pois se o fizesse, estaria tolerando aquela posição de separação de seu divino centro. Embora o Senhor não se identificasse exteriormente com a posição dividida que aquelas tribos assumiram, ele continuou trabalhando entre elas com profetas, por meio de manifestações de poder e graça. Profetas como Elias procuravam chamar o povo de volta ao Senhor, em Jerusalém. Sabemos que alguns efetivamente retornaram. Isto demonstra que o Senhor jamais colocaria empecilhos para alguém que tivesse um exercício de estar em seu divino centro. A partir da época da grande divisão das tribos de Israel, não se podia dizer que o Senhor estivesse reunindo todos os filhos de Israel ao seu divino centro em Jerusalém. Algo havia ocorrido que levou o Senhor a agir de outra maneira para com o seu povo. Ele estava claramente removendo a grande massa das tribos, para longe da feliz unidade do único centro de adoração. Os seus desejos continuavam sendo de que eles estivessem todos lá, mas os seus caminhos o levavam a seguir outra linha de ação para com a maioria. E não foi, por aquela, uma tribo que ficou em Jerusalém, ser melhor que as outras, que o Senhor permitiu que fossem levadas. Sabemos que o miserável estado do rei Roboão foi, na realidade, o que causou a divisão das tribos. Tampouco devemos pensar que cada indivíduo que estivesse nas 10 tribos fosse mau e adorasse os deuses dos pagãos. Mais tarde nos é revelado que o Senhor havia reservado 7.000 dentre eles que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. A verdade é que alguns dessa uma tribo que Deus permitiu que permanecesse em Jerusalém eram culpados da mesma prática, a adoração a Baal. Todavia, manter aquela luz em Jerusalém não exigia que todas as tribos de Israel estivessem ali. Um remanescente formado de uma tribo era suficiente. Seria humilhante, pois aqueles que estavam no divino centro já não poderiam se gabar da glória original da nação, com sua unidade de 12 tribos, que existira nos dias de Davi e Salomão. Os caminhos de Deus com a Igreja. Quando o assunto é a Igreja, vemos o Senhor agindo sobre o mesmo princípio. Se acompanharmos a história da Igreja, do modo como ela é apresentada nas 7 igrejas do livro de Apocalipse, veremos o testemunho cristão numa trajetória descendente. O estado de coisas chega a um ponto tal, que o Senhor já não reconhece a massa da profissão cristã, e passa a tratar com um testemunho remanescente. O estado da Igreja havia atingido um ponto, em que não havia mais nenhum remédio. Consequentemente, a partir desse ponto ocorre uma mudança notória nos caminhos de Deus com a Igreja. Isto é indicado pelo fato de o convite para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, vir depois da promessa, ao que vencer, ao invés de vir antes, como tinha sido o padrão até esse ponto. Nas primeiras 3 igrejas, Éfeso, Esmina e Pérgamo, a recompensa ao que vencer foi apresentada a toda a igreja, pois o Senhor ainda estava tratando com ela, como um todo. Todos na igreja que ouvissem e obedecessem, receberiam a recompensa do vencedor. Daí em diante, tudo muda. Ao comentar isso, John Nelson Darby disse: o corpo como um todo é deixado de lado.
A massa pública da profissão cristã é tratada como incapaz de ouvir e se arrepender. A partir daí, o Senhor separa um remanescente, dizendo: Mas eu vos digo a vós, e aos restantes, o remanescente. Dessa época em diante, o Senhor começou a tratar com o remanescente, e deixou a massa do povo de lado. Nas últimas 4 igrejas, o chamado para quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas é dirigido a um remanescente, pois somente eles irão ouvir e vencer. W. Kelly disse: Desde então, o Senhor coloca a promessa ao vencedor em primeiro lugar. E isso é, porque é inútil esperar que a igreja como um todo a receba ou apenas um remanescente vence, e a promessa é para estes. No que diz respeito aos outros, está acabado. Como consequência disso, o Senhor já não espera que a grande massa da profissão cristã venha a ouvir e voltar ao ponto do qual se desviou. Qualquer ideia de recuperar a igreja como um todo é abandonada, pois ela atingiu um ponto, quando mais nenhum remédio havia, e não poderia ser consertada. Se pudéssemos voltar no tempo, para ver o que fez com que a expressão pública da igreja atingisse o ponto de nenhum remédio, descobriríamos que foi o mesmo que fez com que o testemunho do Senhor em Israel atingisse esse ponto. À semelhança de Israel, com a igreja ocorreu uma sequência de eventos que levou a isso. Da carta à igreja de Éfeso, aprendemos que o anjo da igreja, a liderança responsável, julgou corretamente tudo que não era adequado ao Senhor. Ali diz que não podiam sofrer os maus. Mas infelizmente não tinham o coração nisso. Em Esmirna, qualquer avanço na degeneração do testemunho foi refreado pelas grandes perseguições que assolaram a igreja. A severidade das provas fazia com que eles se voltassem para o Senhor. Mas em Pérgamo, quando terminaram os tempos de grande perseguição, o anjo da igreja começou a tolerar alguns que seguiam a doutrina de Balaão, que é o mundanismo e a idolatria. O anjo não foi responsabilizado por possuir essas doutrinas, mas o Senhor encontrou falta nele, pois não denunciou o mal como havia feito o anjo em Éfeso. Em Tiatira, uma condição ainda pior prevaleceu. O anjo da igreja permitiu que a mesma má doutrina e prática, que era mantida por alguns em Pérgamo, fosse ensinada. Compare Apocalipse 2,14 com 2,20. Aquilo que começou com alguns, seguindo uma má doutrina, terminou em muitos ensinando a má doutrina. Isto mostra que se o tolerar o mal não foi julgado, isso levará a que ele seja propagado. Em Tiatira, o ensino da má doutrina havia se transformado em um sistema de coisas chamado Jezabel, que certamente corresponde ao catolicismo. Na Idade Média, esse sistema manteve tamanho controle tirânico sobre a igreja como um todo, usando de sua força e organização, que controlava até mesmo o anjo. Aqueles que ocupavam o lugar de responsabilidade falharam em lidar com o mal quando podiam ter feito, e agora esse mal havia se transformado em um monstro que os controlava. Veja Atos 27, 14 e 15. O Euroaquilão, um grande vento mediterrâneo arrebatou o navio, a nau, e os marinheiros não podiam fazer nada, senão deixando ela ir. A figura de Jezabel pode muito bem ser usada aqui, pois aquela mulher não apenas introduziu formalmente a idolatria em Israel, como também controlava e manipulava seu marido, o rei Acabe. Sendo assim, o estado público da igreja, onde não restou poder algum para tratar com o mal, o Senhor separou um remanescente, e deixou de lado a massa como um todo. Ele não colocou sobre o remanescente a carga de consertar a confusão, na tentativa de fazer a igreja voltar ao que tinha sido no passado. Ao invés disso, ele levou-os a se concentrarem na sua vinda, dizendo: O que tendes, retende-o até que eu venha. Trabalhando com um testemunho remanescente, desde aquela época, aprove ao Senhor recuperar a verdade que tinha sido perdida ao longo dos séculos anteriores, por causa do descuido da igreja. Todavia, não pareceu bem a ele recuperar toda a verdade de uma só vez. O remanescente, citado em Apocalipse 2, 24 a 29, é formado pelos valdenses, albigenses e outros que, à semelhança deles, se separaram do mal de Jezabel nos tempos medievais.
A eles foi dito que retivessem aquela porção de verdade que eles tinham. Algum tempo depois, direcionando-os à reforma, o Senhor deu um pouco mais de verdade, tais como a supremacia da Bíblia e a fé em Cristo apenas para a salvação. Mas até mesmo aquele movimento do Espírito foi barrado pelos que se voltaram a determinados governos, em busca de ajuda contra a Igreja de Roma. Isso foi essencialmente buscar ajuda no homem carnal ao invés de confiar no Senhor. A consequência foi um estado de morte espiritual, como é mostrado na igreja em Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6. Tens nome de que vives, e estás morto. Foi apenas no início dos anos 1800 que o Senhor proveu uma completa recuperação da fé que uma vez foi dada aos santos. Nessa ocasião, Deus estabeleceu um testemunho corporativo da verdade do um só corpo. Antes disso, o remanescente havia sido formado por indivíduos que fielmente buscavam em prosseguir separados da corrupção da Igreja de Roma. No século XIX, a doutrina de Paulo, a verdade dispensacional e a verdade da Assembleia, foram revividas na prática, de modo que aqueles que o Senhor congregou ao seu nome, podiam agir sobre a verdade do um só corpo. Isto não significa que os santos congregados ao nome do Senhor sejam exatamente um remanescente, pois todos os verdadeiros crentes em meio à massa de uma profissão cristã, sem vida da cristandade, formam um remanescente. Mas os congregados ao nome do Senhor ocupam, como um testemunho, uma posição eclesiástica de remanescente em meio à confusão existente na igreja. Esse reavivamento é mostrado no que o Senhor diz à igreja em Filadélfia. Hoje vivemos uma época quando cada um faz aquilo que é correto aos seus próprios olhos, e a maioria complacente com sua má condição. Podemos ver isso representado na igreja em Laodiceia. Também não devemos achar que o Senhor tenha declarado Lo-Ami sobre o testemunho cristão atual. Ele irá fazer isso algum dia quando, por assim dizer, vomitar a coisa toda de sua boca em sua vinda. Mas o testemunho cristão atingiu um ponto irremediável de ruína, e por isso exigiu uma mudança nos caminhos de Deus para com ele. Como Deus abandonou a busca pela restauração da condição pública da igreja, e passou a tratar com um testemunho remanescente, ele não irá entregar o seu poder ao testemunho cristão atual, como fez nos primeiros dias da igreja. Isso não seria condizente com o caráter do estado arruinado em que vivemos hoje. Tampouco ele necessariamente irá reunir grandes multidões ao seu nome, que é o centro divino de reunião para os cristãos, para levar adiante esse testemunho remanescente. Assim como foi com Israel, a fim de manter um testemunho remanescente hoje, voltado para a verdade do um só corpo, o Senhor não precisa ter cada cristão do mundo congregado ao seu nome, ainda que este fosse o seu desejo para eles. O próprio significado da palavra remanescente implica que nem todos estão ali. Em sua divina prerrogativa e graça, ele está tomando um aqui, outro ali, e os reunindo ao seu nome, a fim de que esse testemunho remanescente possa seguir adiante. A manutenção desse testemunho é uma obra soberana. É o que vemos no discurso do Senhor, a Filadélfia, quando ele diz: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Nenhum homem ou demônio pode impedir sua continuidade, embora possa parecer que esse testemunho seja levado adiante em meio a muita fraqueza e debilidade, por causa do estado daqueles que estão associados a ele. Por mais fraco que seja um testemunho assim, o Senhor não precisa de nenhum dos que ele tem congregado. Eles ouvem o que o Espírito diz às igrejas por ter sido ele quem lhes abriu os ouvidos. Se estivermos congregados assim, nada teremos de que nos gloriar, pois foi somente a sua graça que nos garantiu tal privilégio. Louvado seja o seu nome! Se aqueles que ele tem congregado ao seu nome forem um testemunho, eles nada mais serão do que um testemunho do fato de que existe uma irremediável ruína no testemunho cristão. Certamente isto não é algo de que alguém irá querer se orgulhar. Portanto, quando o assunto é a prática da verdade do um só corpo em nossos dias, devemos entender que isto só pode ser praticado em um caráter remanescente.
Pode ser útil aqui uma ilustração que costuma ser usada para explicar isto. Suponha que os pais de uma grande família precisem viajar a um país distante e ficarem ali por algum tempo antes de voltarem para casa. Antes de partirem, o pai dá instruções aos filhos, dizendo que, apesar das muitas tarefas que devem cumprir durante o dia, eles deverão se sentar juntos à mesa do jantar, como quando seus pais estavam com eles, de modo a manter a família junta, como uma unidade, durante a ausência deles. Mas pouco tempo após a partida, alguns se encontram muito ocupados, outros já deixaram de se preocupar com esse pedido. Depois de um tempo, nenhum dos filhos está fazendo o que seus pais pediram. Mas, algum tempo depois, dois ou três deles se lembram do pedido dos pais e procuram colocá-lo em prática durante o jantar. Embora os outros membros da família não se juntem a eles, estes continuam buscando cumprir o pedido de seus pais. Ao fazerem isso, eles não querem dizer que apenas eles sejam a família completa, pois reconhecem que são apenas parte da família. De modo similar, nestes últimos dias existe um testemunho remanescente da verdade do um só corpo. Aqueles que estão identificados com esse testemunho não pretendem ser o um só corpo, mas apenas procuram estar congregados sobre este terreno. Eles não buscam ser alguma coisa, mas simplesmente procuram praticar a verdade de Deus, no que diz respeito à Assembleia. Os caminhos de Deus com os judeus na tribulação. Quando olhamos as Escrituras proféticas, descobrimos que o Senhor irá tratar com os judeus, uma vez mais, exatamente sobre este mesmo princípio. No período da tribulação, a massa da nação irá fazer um concerto com a besta, e aceitará a idolatria que ela e o anticristo irão introduzir. Como resultado disso, a nação será totalmente corrompida. Quando a massa de judeus afundar em idolatria, o Senhor não irá se identificar abertamente com a nação, em sua interaliança. A razão de ele agir com a nação dessa forma é exatamente a mesma como foi da história anterior de Israel, e também da Igreja. Identificar-se com Israel passaria ao mundo uma ideia errada do verdadeiro caráter de Jeová. Em lugar disso, ele separará um remanescente, e abandonará a massa do povo à idolatria que eles desejam. Durante todo aquele tempo, Deus irá manter um testemunho remanescente, em meio à grande apostasia. E muitos entre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados, e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isso é simbolicamente representado em Apocalipse 11, 1 e 2, onde fala da medição do templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. A medição destas três coisas significa a presença de Deus, e o privilégio que alguns, os que fazem parte do remanescente judeu, têm de se aproximar dele. Assim como na ordem mosaica, onde apenas uma certa classe entre o povo teve acesso à presença de Deus no templo, também nos dias vindouros, a apenas um remanescente será concedido acesso a Deus. Isto não significa que o remanescente irá entrar literalmente no templo que os judeus possuirão durante a grande tribulação. O templo terá sido profanado pela presença da imagem da besta, e a adoração a Jeová será proibida. Ao remanescente, porém, será garantido um acesso espiritual à presença de Deus, em oração onde quer que esteja escondido. Trata-se de algo providencial, que é garantido ao remanescente naquele momento difícil. Isto está representado no segundo livro dos Salmos, onde são mostradas suas orações e exercícios nessa ocasião, quando não podem entrar no templo para orar. Mas note que existe uma quarta coisa, o átrio, que é a grande massa de judeus professos da nação, que não é medido. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isto significa que o átrio, a massa de judeus incrédulos, não estará sob o cuidado divino do modo como estará o remanescente. Ao invés disso, a massa dos judeus será entregue ao controle dos gentios, a besta, por 42 meses, que é o período da grande tribulação. Apesar de parecer que o Senhor desistiu de seu povo professo, ele na verdade tratará com um remanescente, e cumprirá neste, os seus propósitos para a nação, no que diz respeito ao seu reino sobre ela. A senda do fiel em meio à ruína.
Alguém poderia perguntar: se Deus possui um testemunho remanescente hoje, onde toda a verdade referente à Assembleia é praticada, como posso encontrá-lo? Em primeiro lugar, não devemos pensar que Deus nos tenha deixado sozinhos para encontrarmos nossa senda em meio à confusão. É um grande alívio aprender que não fomos abandonados aos nossos próprios recursos para esta missão aparentemente impossível. Ele fez uma ampla provisão para nós a este respeito. Aos justos nasce luz nas trevas. Todavia, é imperativo que reconheçamos que, independentemente de quão aguçada seja nossa inteligência natural, de quão grande seja nosso conhecimento da Escritura ou de quão sinceras sejam nossas intenções, não podemos encontrar a senda de Deus em meio à confusão, se confiarmos em nosso próprio entendimento. Estas coisas, inteligência natural, conhecimento da Escritura e sinceridade, podem até se transformar em obstáculos se não forem mantidas em comunhão com o Senhor. Devemos reconhecer que somos totalmente incompetentes para encontrar o caminho em meio à confusão, e então buscarmos a direção do Senhor. Quando olhamos para todas as divisões na desordenada cristandade, é realmente um desafio tremendo encontrar a senda onde Deus gostaria que caminhássemos. Mas, sem hesitação, dirigiríamos toda a alma exercitada a Deus e à palavra da sua graça. Estes são dois grandes recursos dos quais podemos nos valer: a comunhão com nosso Deus e os princípios encontrados em sua palavra. Se todos concordam que o guia para o cristão é a palavra de Deus, então devemos buscar a Escritura em dependência dele a fim de termos luz sobre este assunto. Na tua luz veremos a luz. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Segunda Epístola a Timóteo 2, 19 a 22. Ao abrirmos em 2 Timóteo, encontramos o apóstolo Paulo definindo o caminho para aquele que é fiel, quando viesse o grande abandono da verdade na profissão cristã. Os exercícios, se seguidos, levariam a um remanescente de crentes exercitados que procuram, em sensível fraqueza, praticar toda a verdade de Deus em relação à Igreja. Estas instruções não poderiam ser mais apropriadas para nossos dias, quando a ruína no testemunho cristão chegou ao ápice. O apóstolo disse: qualquer que profere o nome de Cristo ou do Senhor, aparte-se da iniquidade, injustiça. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, se alguém tiver se purificado a si mesmo desses vasos, em se separando a si mesmo deles, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Acerca desta passagem tem sido dito que ela é carta patente para o crente em um dia de ruína e fracasso. A condição arruinada em que está a profissão cristã é comparada a uma grande casa. A casa é vista em desordem e caracterizada por estar cheia de uma mistura de coisas, algumas honráveis e algumas desonráveis. Os vasos de ouro e de prata podem se referir aos verdadeiros crentes, e os vasos de pau e de barro aos falsos professos. Todos são vistos misturados. Considerando que a associação com o mal contamina, os vasos de ouro e de prata são vistos como contaminados por sua associação com os de pau e de barro. A contaminação pode emanar da associação tanto com as próprias pessoas, como com seus princípios e práticas errôneas, sejam doutrinárias, morais ou eclesiásticas. Quando o apóstolo se refere aos vasos para a honra e para a desonra, parece que está indicando a condição dos vasos. Enquanto todos os que são meros professos na casa certamente são vasos para a desonra, nem todos os verdadeiros crentes podem ser vasos para a honra. Se os crentes não estiveram andando bem com o Senhor, eles poderiam também ser classificados como vasos para a desonra. Menor ainda é o número de vasos para a honra que são santificados. Encontramos, portanto, nesta passagem três classes de vasos. Vasos para a honra: aqueles que estão andando bem em meio à mistura.
Vasos para desonra, aqueles que estão andando mal em meio à mistura. Vasos santificados para a honra, aqueles que estão andando bem e se separaram da mistura. Purificando a nós mesmos. O exercício do cristão não é ser meramente um vaso para a honra, mas ser um santificado vaso para a honra. Isto envolve purificar-se da mistura por meio da separação. Estes versículos ensinam claramente que é impossível ser um vaso santificado quando se permanece em comunhão com a corrupção na casa. A mera associação com a má doutrina e práticas ruins é suficiente para nos manchar, mesmo que em nossa vida pessoal não estejamos professando ou praticando o mal. Portanto, o grande exercício para o crente que deseja ser fiel é: aparte-se da injustiça e iniquidade que há na casa, separando-se dessa mistura. Assim se torna um vaso santificado para a honra. Trata-se de uma separação que deve ser praticada na casa de Deus. O crente não é chamado a deixar a casa, pois isto significaria abandonar a profissão cristã completamente, mas a se separar da desordem existente ali. Compare com Provérbios 25:24. Tampouco ele é chamado a purificar a casa de tudo que desonra o Senhor, mas sim de purificar a si próprio da mistura existente na casa. Dissociar-se destes, e associar-se com aqueles. O crente tem diante de si um duplo exercício: primeiro, se dissociar, depois se associar. Isto é indicado pelas palavras destes e com aqueles. O crente deve se separar dos vasos que estão todos misturados na casa, e seguir com aqueles que invocam o Senhor de um coração puro. Esta ordem é consistente ao longo de toda a Escritura. Os estudiosos nos falam que o termo destes no grego está em genitivo plural, o que significa que sua aplicação é ampla e poderia incluir tanto pessoas, quanto princípios e coisas. Ou seja, toda a mistura de coisas existentes na casa, todos os vasos na mistura, bons e ruins, verdadeiros e falsos. Isto significa que o crente fiel deve se dissociar de tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus, de tudo que negue aquilo que é a verdadeira igreja sob Cristo, a cabeça, e de tudo que negue ao Espírito Santo, o seu verdadeiro lugar como guia. Ao fazer isso, o crente se torna um santificado vaso para a honra. O que esta passagem está ensinando é que o crente fiel não deve se satisfazer em apenas andar individualmente reto diante de Deus, mas deve também se separar de qualquer associação com o estado mesclado de coisas corrompidas, pessoas, doutrinas e práticas existente na casa. Isto significa que ele terá que se separar de alguns verdadeiros crentes que não estão preocupados sobre a associação deles com o erro e a confusão. Somos chamados a nos separar da desordem existente na casa, portanto, se outros crentes verdadeiros estão contentes em seguir adiante em comunhão com a confusão, não nos resta escolha senão nos separar também deles. Isto é doloroso, e um verdadeiro teste para revelar o quão decididos estamos em agir sobre os princípios da Escritura. Já que estaremos nos separando de crentes verdadeiros, deveríamos sentir isso profundamente. Por sermos irmãos, existe um vínculo de amor entre os membros do corpo. Todavia, o chamado do Senhor tem precedência sobre o amor por nossos irmãos. Na verdade, a prova de nosso amor para com nossos irmãos é vista em nossa obediência a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mesmo assim, devemos nos manter atentos contra qualquer atitude que nos leve a pensar que somos mais espirituais do que aqueles de quem nos separamos. A atitude correta, ao nos purificarmos da mistura de vasos existente na casa, inclui o julgamento próprio, e não a justiça própria. Quando o crente fizer isso, então o Senhor o guiará à comunhão com aqueles, onde ele poderá praticar toda a verdade de Deus, como a verdade do um só corpo, embora isso seja em um remanescente. Observe também que o exercício de se dissociar é adotado primeiro pelo crente. O caminho de se associar com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, não será encontrado até que tenhamos agido com a luz que temos, ao nos separarmos do que sabemos que é errado e inconsistente com as Escrituras. Só então é que o Senhor nos dará mais luz e nos guiará no caminho. Seguir com os que nos sugere
que sair para o isolamento não é a solução para a ruína existente na casa de Deus. Algumas pessoas ficam frustradas quando veem a total ruína da igreja e acabam se resignando a seguirem adiante sozinhas. Mas a separação não deveria nos levar ao isolamento. Devemos sempre nos lembrar da exortação que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Repare também que a passagem não diz para seguirmos os que, pois isto significaria meramente seguirmos homens. Ela diz para seguirmos com os que, o que implica que eles próprios já estão seguindo, e devemos nos unir com aqueles, para seguir o Senhor e os princípios da sua palavra. Se uma pessoa é verdadeiramente exercitada, cremos que o Senhor irá dirigi-la na senda. O versículo 22 mostra que o Senhor irá prover alguns, com os quais possamos caminhar na prática da verdade. Não será possível fazê-lo com todos os membros do corpo, mas sim em um testemunho remanescente. Seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz. Nesta senda, o julgar-se a si mesmo não é para ser negligenciado. Paulo acrescenta: foge também dos desejos da mocidade. Não se trata de uma exortação apenas para os jovens, porque os velhos podem ter desejos da mocidade também. Ao separar-se da mistura de vasos, devemos seguir a justiça, que é procurar fazer o que é correto, em todas as áreas da vida. Isto é importante, pois se nos tornarmos descuidados quanto à nossa maneira particular de agir para com as pessoas, seja nos negócios ou na vida em geral, poderemos facilmente falsificar a posição que temos, de separados da iniquidade, e assim ridicularizar a posição que assumimos. Depois devemos seguir a fé, que é a energia interior da confiança da alma em Deus. Trata-se de algo muito necessário nestes dias difíceis, quando podemos ser facilmente desencorajados pelo pequeno número de pessoas que têm o desejo de praticar a verdade. Se a nossa fé desmoronar, e formos tomados pelo desencorajamento, provavelmente abandonaremos a senda que trilhamos. Então devemos também seguir o amor. Este seria o amor para com todos os santos. Apesar de termos de nos separar de muitos deles, continuamos a amá-los. Existe o perigo de nosso amor se estreitar, passando a se concentrar apenas naqueles com quem andamos em separação. Mais que isso, nosso amor para com aqueles com os quais caminhamos poderia esfriar. Os que preferem manter distância dos irmãos, costumam esfriar e se distanciar da posição de remanescente. Por isso é importante permanecermos no amor de Deus e no calor da comunhão de nossos irmãos, que com um coração puro, invocam o Senhor. Finalmente, devemos seguir a paz, procurando nos manter concordes com aqueles com quem caminhamos, a fim de que exista uma feliz unidade entre todos os que estão identificados, com o testemunho remanescente. A partir dessa posição de andar com aqueles que, com um coração puro, invocam o Senhor, há muito serviço a ser realizado. Depois de nos desembaraçarmos, passamos à condição de alguém útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Isto não significa que aqueles que permanecem associados com a confusão existente na casa, não possam ser usados pelo Senhor em sua obra. O ponto aqui é que o servo pode agora ser usado para toda boa obra. No serviço para o Mestre, devemos começar partindo da comunhão com aquele testemunho remanescente, e então procurarmos ser de bênção para todos. Um importante trabalho é procurar instruir com mansidão aqueles irmãos que continuam misturados à confusão existente na casa, e que resistem à verdade de Deus. Talvez, Deus abrirá os olhos deles e lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Isto é algo que aqueles que procuram servir ao Senhor, e ao mesmo tempo permanecem em comunhão com a confusão existente na casa, não poderão e nem irão querer fazer. Procurar livrar outros crentes da confusão exige mansidão e paciência. Devemos vigiar a nós mesmos, para não cairmos em contendas, pois ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor,